Boa tarde a todos. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a professora Aline, professora Caroline, professor Maurício Menezes, professor Vinícius. Iniciaremos hoje, então, o segundo dia do quarto Fórum sobre Estado, Empresário e Regulação, com o subtema deste ano é o Estado e o Mercado em Tempos de Crise. Nessa primeira mesa de apresentação, lembrando os pontos ontem mencionados, muito de governança, a questão da omissão, a parte da regulação das agências, né, de leis que são feitas num primeiro momento como respostas a tudo que vem acontecendo na situação do país em termos políticos e de administração pública de uma maneira geral, e obviamente que isso uma incidência direta no direito, né, dentro das questões jurídicas. Então, declaro aberta a mesa de hoje e passo a palavra para o professor Vinícius. Boa tarde a todos. Uma alegria nós estarmos iniciando a nossa terceira mesa do fórum, na verdade o quarto fórum sobre o Estado empresário e regulador. Tivemos ontem palestras excelentes e tenho certeza que hoje não será diferente. Ontem, quem esteve presente nas palestras teve o privilégio de assistir debates muito interessantes sobre pontos atuais e muito complexos, pontos ainda em aberto e que demandam a nossa reflexão, o nosso estudo aprofundado, e para tanto nada melhor do que nós travarmos aí esse debate, como o debate que foi travado ontem e hoje também na parte da manhã, em que tivemos a apresentação de alguns trabalhos submetidos anteriormente ao nosso evento. Eu ontem, antes de nós iniciarmos o debate, eu arrisquei dizer que, dentre o nosso eixo central, ou seja, o Estado empresário e o Estado regulador em tempos de crise, nós tínhamos 4 sub-eixos, mas arrisquei dizer que um tema ele seria a tônica dos nossos debates ontem, e tenho certeza que será também a tônica dos nossos debates na tarde de hoje. Que tema é esse? O tema da governança. Se nós percebermos bem, todos os sub-eixos do nosso evento, eles perpassaram ontem discussões sobre o tema da governança e hoje essas discussões serão repetidas. Então, mencionamos a governança como um tema que não é um tema tradicionalmente do direito. A governança não surge no direito, ela surge nas ciências contábeis, surge na administração, surge na economia, e muito recentemente o direito vem passando a ter essa preocupação com a temática da governança. Até agora, muito pouco tempo atrás, o STJ jamais havia mencionado o termo governança em qualquer uma das decisões em sua história, e recentemente, se não me engano, eu fiz uma pesquisa, 3 ou 4 acórdãos do STF, do STJ já falam em governança, em boas práticas de governança, então o tema chega inclusive ao STJ. É um tema, como nós mencionamos, marcado por uma forte indisciplinaridade, é um tema que demanda um mergulho do profissional, do estudioso, do direito, por exemplo, na economia, na administração. Quem é comercialista passa a ter que estudar direito penal, passa a ter que estudar direito administrativo. E aí por quê? Porque governança, quando nós prestamos atenção, ela envolve aspectos legais, ela envolve aspectos de regulação, ela envolve aspectos de autorregulação, por exemplo, da BMF-Bovespa, e ela envolve agora, principalmente com a lei anticorrupção, aspectos de arranjos internos no âmbito das sociedades empresárias, principalmente, e aí mais precisamente aquelas cotizadas em bolsa, como dizem os órgãos internacionais. Aqui nós sabemos que essa expressão ela é um pouco capenga, mas vamos usar essa expressão, as cotizadas em bolsa, é uma expressão mais fácil de nós compreendermos aqui nesse momento. Então, para a discussão desse tema,
ou seja, o marco ou os marcos jurídicos de corrupção ou anticorrupção, talvez fique até melhor estabelecido desta forma, marcos jurídicos anticorrupção. Eu tive, junto com a professora Márcia, o cuidado de selecionar 3 técnicos no assunto e, principalmente, e aí a minha alegria em poder compartilhar a técnica dessas 3 pessoas com a minha relação pessoal. O professor Maurício é o meu professor orientador no doutorado em Direito da UERJ, e a Caroline e a Aline são minhas colegas doutorandas. Então, eu lembro que quando esse assunto ele começou a se incrementar na UERJ, eram as 3 pessoas principais que mais se demonstravam como entusiastas, portanto, as que mais se debruçaram sobre o tema, e eu tenho certeza que nós teremos aqui uma contribuição muito grande para a formação de todos nós. Portanto, antes de passar a palavra ao professor Maurício, que iniciará o nosso debate, eu quero somente destacar também a presença do nosso amigo lá, professor Leonardo, não é? Um colega da UERJ também, muito querido. Vira e mexe, nós temos a oportunidade de estarmos juntos aí em eventos acadêmicos e também de todos aí os nossos alunos da graduação e alunos também da pós-graduação estrito sensu, incluindo 2 alunos meus da UF de Volta Redonda, o Luiz Gustavo e a Isabelle lá atrás, andaram aí uns 150 quilômetros para nos prestigiar. De modo que, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao professor Maurício e aí agradeço já a cada um de vocês pela presença, o meu muito obrigado, ok? Bom, muito boa tarde a todos. Inicialmente eu queria agradecer o carinho aqui do professor Vinícius, parabenizar o professor Vinícius, a professora Márcia, pela organização desse evento. É sempre muito importante a gente ter uma troca, né, entre as instituições, grupos de estudo de diferentes instituições. Saudá-los aqui presentes, também as professoras Aline e Caroline, e principalmente os alunos, o professor Leonardo também, quem eu fui apresentado. Saudar os alunos que, sem dúvida, fazem parte do grupo mais importante aqui presente. Como o professor Vinícius falou, eu tenho, nos últimos, pelo menos, meses, eu diria 1 ano e pouco, me dedicado a estudar alguns reflexos da lei anticorrupção brasileira na estrutura das companhias, principalmente, das sociedades empresárias, e também nas repercussões que essa lei trouxe com relação ao exercício da empresa. Então, o que eu fiz? Eu tentei angariar aqui alguns pontos que me pareceram relevantes ou pouco explorados ainda entre nós, para trazer para cá, para essa oportunidade, e a gente, em cima disso, trocar ideias. Nos organizamos também previamente, para que não houvesse redundância, e o meu objetivo aqui vai ser falar rapidamente sobre o problema da corrupção em si, falar sobre o nosso tema de respeito a marcos jurídicos. A partir daí, a gente entra em aspectos legais da lei anticorrupção, alguns aspectos que eu iria destacar, principalmente a responsabilidade das companhias, que é algo que está muito afim com o que foi proposto como tema, e também algumas medidas anticorrupção, tanto do lado preventivo quanto punitivo. Então, essa seria a estrutura daquilo que eu vou apresentar para vocês. Falando sobre o problema da corrupção. O problema da corrupção está na ordem do dia, não só no Brasil, como em outros países. É um tema contemporâneo, dos piores males, né, da civilização humana. Com relação ao seu conceito, né, para fins de exame da anticorrupção empresarial, não basta aquele conceito de corrupção que vem do direito penal, do tipo penal. Então, um conceito que é geralmente aceito é um conceito proposto pelo Banco Mundial, que é muito simples, é muito abrangente. Segundo esse conceito, corrupção seria o abuso de uma autoridade pública para a obtenção de um proveito particular. Alguns criticam, dizem que é insuficiente, dizem que a corrupção ela não se circunscreve à estrutura da administração pública. Existe também a corrupção na iniciativa privada, propriamente dita, na relação entre privados, mas é um conceito que é geralmente aceito, que, com base nele, que os desenvolvimentos são feitos. É um problema complexo, muito complexo, que
exige uma análise multidisciplinar. E a nossa disciplina, o direito, está um pouco atrasado. A corrupção ela já vem sendo há bastante tempo estudado pela filosofia, pela antropologia, pela própria economia. E nós, né, estamos ainda tentando estabelecer alguns conceitos jurídicos em torno da corrupção e das medidas anticorrupção. E quando eu falo aqui corrupção e anticorrupção, estou falando dos atos de corrupção ligados à atividade econômica. Tá? Bom, a corrupção, segundo se sustenta, tem um dos principais efeitos deletérios de impactar severamente o desenvolvimento socioeconômico. Então, a partir daí, a corrupção ela passa a ser vista como um problema inerente à atividade empresarial, propriamente dita. Um problema de natureza econômica, principalmente nos países em desenvolvimento, nos países que ainda buscam o seu desenvolvimento, a corrupção ela é mais fortemente sentida e ela é um grande obstáculo para esse desenvolvimento. Então, eu estava falando da questão do desenvolvimento econômico e é justamente por isso que o combate à prevenção à corrupção se tornou também um problema do dia a dia da empresa. Um dos marcos regulatórios, eu estava me referindo, em termos de anticorrupção empresarial, que inclusive já vai numa linha de internacionalização, é o chamado FCPA, que é a Lei Anticorrupção Americana, de 77. Citada como uma lei que foi bastante importante para o desenvolvimento de uma cultura anticorrupção. Uma outra questão que diz respeito, digamos, a uma característica da corrupção é a sua internacionalização. Justamente por isso que o FCPA é tão mencionado, porque ele se antecipou no sentido de tentar prevenir atos de corrupção, não só contra a administração pública norte-americana, como também a administração pública estrangeira. E essa internacionalização, ela começou a se intensificar. Na verdade, o combate à corrupção do plano internacional começou a se intensificar no final dos anos 90. Entidades multilaterais ou com atuação global passaram a editar normas ou a propor grupos de estudos para edição de normas de prevenção à anticorrupção. Existe várias explicações para isso, para a questão da internacionalização da corrupção e da anticorrupção. Um jurista que defendeu recentemente uma tese de doutorado em Genebra, chamado Júlio Terracino, publicou em 2012 um livro chamado International Legal Framework Against Corruption. Ele destaca pelo menos duas causas para a intensificação da internacionalização da corrupção, que me parece bastante interessante trazer aqui para vocês. A primeira é que a corrupção ela atenta contra a concorrência das empresas transnacionais. As empresas transnacionais, muitas vezes, esse é uma discussão atualíssima, muitas vezes nos países de origem elas seguem padrões de anticorrupção muito rígidos, mas quando vão exercer atividades em países em que não há uma lei ou uma rigidez na aplicação de uma lei anticorrupção, acabam por se liberar e praticar atos de corrupção em outros países. Essa é uma discussão atual chamada exportação da corrupção, que eu vou voltar um pouquinho depois aqui para falar sobre alguns dados. E vejam, não só a questão da concorrência entre as empresas, mas o próprio desenvolvimento socioeconômico também faz com que a internacionalização da corrupção seja intensificada. Obviamente, o processo de globalização também ajuda muito nisso, colabora muito para isso. E um outro elemento, e aí é estritamente jurídico, que o Júlio ele levanta, é o próprio desenvolvimento do direito internacional. Há tempos atrás, o direito internacional público ele era muito mais voltado para as relações entre Estados. E, na atualidade, as convenções, os tratados têm têm abrangido problemas da própria sociedade, problemas que dizem respeito à vida, né, dos cidadãos de diferentes países. Então, a corrupção é um desses grandes problemas. E, portanto, o próprio desenvolvimento do direito internacional acabou também colaborando para a intensificação da internacionalização do tema corrupção e anticorrupção.
para vocês terem uma ideia, são apontados até 14 tratados e convenções anticorrupção. Eu vou citar aqui os 3 mais importantes. A Convenção da OCDE, que é de 97, que foi inicialmente elaborada visando prevenir ou punir a corrupção de funcionários públicos em transações comerciais internacionais. O Brasil aprovou essa convenção em 2000 pelo Decreto Legislativo 125, só para a gente ter uma referência de tempo, tá? Para vocês verem que a corrupção é uma questão de 2 décadas. As medidas anticorrupção, os esforços anticorrupção, dizem respeito a mais ou menos 2 décadas atrás para cá. E a vigência desse decreto, dessa convenção OCDE, iniciou no Brasil também em 2000 pelo Decreto 3678, desculpa. A segunda convenção digna de nota é a Convenção da OEA, que é de 96 e que o Brasil adotou pelo Decreto Legislativo 152 de 2002 e passou a vigir no Brasil também em 2002 pelo Decreto 4.410. E, por fim, a Convenção da ONU, que é de 2003 e que foi promulgada no Brasil, virou direito interno, pelo Decreto 5.687 de 2006. Vejam, ainda sobre a questão da internacionalização, alguns dados são importantes. Existe uma instituição chamada Transparência Internacional, que exerce, enfim, uma função muito importante e expõe todo ano um ranking de países que, enfim, segundo a luz da atividade de corrupção e de esforços anticorrupção. São 168 países, para vocês terem uma ideia, os primeiros colocados são países nórdicos, primeiro é Dinamarca, ou seja, primeiros colocados no bom sentido, no sentido de ter menos atividade corruptiva. O primeiro colocado é Dinamarca, segundo é Finlândia, terceiro é Suécia. O Brasil está no meio do caminho, está em 76 de 168. E aqui na América Latina, só para a gente ter uma referência, o que está melhor posicionado é o Chile, que está em 23º. 2 países muito importantes no cenário internacional, os Estados Unidos estão em 16º e o Japão em 18º. E os últimos da lista são Somália e Coreia do Norte. Tá? Mas vejam, voltando aqui a uma questão que eu falei, um tema atualíssimo a respeito da internacionalização da corrupção é a chamada exportação da corrupção, como eu havia dito. Existe um caso de uma companhia sueca, a Suécia está lá na terceira posição do ranking, chamada Telia Sonera. Ela é uma companhia de telecomunicações, o Estado sueco participa com 37% do seu capital social. E ela recentemente foi envolvida numa denúncia de corrupção no Uzbequistão, que ocupa o lugar 153 do total dos 168. Então, esse é um problema bastante grave, que, enfim, que está na ordem do dia. Se vocês entrarem lá no site da Transparência Internacional, isso está sendo muito debatido, a questão da exportação da corrupção, que gera mais desigualdade entre países, para sermos aqui sucintos. Como eu disse para vocês, no Brasil a gente ainda está engatinhando, a gente está começando a tratar desse problema. Alguns precedentes legais são citados, a lei, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, é um desses precedentes legais, e a lei que procura coibir a lavagem de dinheiro, a Lei 9.613 de 98, é também uma referência. Mas, em termos de anticorrupção empresarial, sem dúvida, nenhuma delas chega perto da lei aqui em questão, que é o que nós vamos passar a comentar, que é a Lei 12.846 de 2013. Essa lei ela foi oriunda de um anteprojeto elaborado no Executivo, pelo Poder Executivo, na época pela Controladoria, se eu não me engano, Controladoria da União, não lembro se era Controladoria ou se é esse ministério que agora chama de Transparência. Era Controladoria mesmo. E ele virou um projeto de lei da Câmara em 2010 e dizem que foram aquelas
manifestações de 2013 que acabaram por acelerar a aprovação dessa lei no Congresso. Enfim, a gente nunca sabe exatamente o que realmente prepondera nessas horas. Esse projeto de lei, um anteprojeto, para vocês terem uma ideia, contemplava a criminalização da pessoa jurídica. A pessoa jurídica poderia ser tida como criminosa ao praticar ato de corrupção, mas essa questão da criminalização, isso é bastante importante ressalvar, ela foi excluída do anteprojeto e o projeto, e portanto a lei, seguiu um outro caminho em termos de responsabilidade. Falando da lei, gostaria de destacar aqui alguns pequenos pontos, porque o tempo é curto. Um deles é o caráter, de novo, multidisciplinar, aí no ponto de vista jurídico. Existem regras que dizem respeito à administração pública, outras ao direito empresarial em si, o direito societário, normas de responsabilidade civil. Portanto, existe ali uma multidisciplinariedade que acaba tornando um grande desafio a interpretação dessa lei. Regras de direito material, procedimental, regras próprias do direito administrativo sancionador, enfim, é realmente um grande desafio tentar encontrar sistematicidade nessa lei. Mas estamos aqui para isso, né? Bom, dentre os pontos que eu gostaria de destacar, só para a gente começar aqui a nossa conversa, eu diria para vocês que no artigo 1º é delineado o escopo da lei, que é a coibição de atos lesivos à administração pública brasileira e estrangeira. O parágrafo único desse mesmo artigo elenca os destinatários da lei. Não são só os empresários, são entidades que exercem atividade econômica ou até mesmo entidades que não exercem atividades para fins econômicos, como aqui está dito, fundações, associações e etc. O artigo 5º da lei traz um extenso rol do que seriam os atos lesivos, né? São, na verdade, desdobramentos daquele conceito que primeiramente eu comentei sobre, que foi ofertado pelo Banco Mundial. E o artigo 2º, bastante importante, trata da responsabilidade. E aí a gente vai ter aqui uma apresentação a respeito da responsabilidade, principalmente dos administradores de companhias, mas é importante dizer que o direcionamento da lei é pela responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Essa responsabilidade, ela, por sua vez, ela se desdobra em duas categorias. A responsabilidade, digamos, que provoca um efeito sancionador, e a responsabilidade que provoca a obrigação de indenizar. Então, o primeiro caso seria chamado de responsabilidade administrativa, que sujeita aquele que praticou uma atividade ilícita a uma sanção, e a segunda, a responsabilidade civil propriamente dita, no sentido de reparadora do dano causado. Entretanto, indo aqui, aprofundando um pouquinho mais, essa responsabilidade chamada administrativa, ela se subdivide em administrativa, propriamente dita, por conta de ser uma sanção imposta pela administração pública, e judicial. Ela pode se desdobrar ainda em sanções que serão aplicadas, podem vir a ser aplicadas pela autoridade judicial, sanções bem mais graves que aquelas que se permite a administração pública aplicar. Para vocês terem uma ideia, a administração pública, ela, no exercício do seu poder sancionador, pode aplicar multa ou, o que eles chamam, podem determinar a publicação extraordinária da condenação e ainda incluir a pessoa jurídica, a sociedade empresária, num cadastro, digamos, um cadastro, não é de mal pagadores, mas é um cadastro exatamente, cadastros específicos, né, o nome é grande, já que eu estou aqui nesse Cadastro Nacional de Empresas Punidas, é esse, Cadastro Nacional de Empresas Punidas.
E que já a autoridade judicial ela pode impor sanções muito mais graves, eu estava dizendo, por exemplo, a pena de perdimento de bens e até mesmo a dissolução da pessoa jurídica, caso seja constatado que a prática corruptiva é habitual. Ora, por trás desse regime de responsabilidade, por um lado, aquela responsabilidade punitiva, por outro, a responsabilidade reparadora, e a lei estabelece a reparação integral do dano causado, existem algumas teorias explicativas dessa responsabilidade, que ainda não foram discutidas aqui entre nós, salvo engano. Eu gostaria de colocar para vocês, só para a gente entender o pano de fundo dessa responsabilidade, pelo menos 3 teorias que me parecem muito interessantes. A primeira delas é chamada teoria da identificação ou alter ego. É uma teoria, digamos, mais tradicional. Seria considerada responsável a companhia, a sociedade empresária, por um ato de corrupção, quando ele vier a ser praticado por um, digamos, segundo falado pela teoria, key officer, por um administrador estratégico, que seria considerado o cérebro, ou faria parte de um grupo de administradores que seriam considerados os cérebros daquela organização. A origem dessa teoria está no direito criminal inglês, segundo se menciona, e a ofensa cometida pelo key officer, pelo administrador-chave, ela é automaticamente imputada à companhia. A crítica que se faz a essa teoria é o fato de que há muitos veículos, modelos societários, e às vezes é difícil você ter que interpretar como se dá a distribuição de poderes dentro de cada organização, segundo o sistema de diferentes países, para que então você possa imputar uma responsabilidade. Então, a diversidade da estrutura jurídica de companhias, de sociedades empresárias, de veículos de investimento, acaba fragilizando um pouco a teoria. Essa é a crítica que se faz. Uma segunda teoria, a teoria chamada, estou traduzindo aqui para o português, teoria da falta da organização societária, que é basicamente o seguinte: a responsabilidade ela é originária da pessoa jurídica e, portanto, a própria organização ela se apresenta como que defeituosa pelo fato de não conseguir coibir atos, desvios ou atos de corrupção. A responsabilidade ela não é identificada no administrador, é na própria organização. Então, é uma teoria chamada falta de organização societária, a teoria da falta da organização societária. Independentemente da conduta da dirigência de administradores, a responsabilidade é imputada diretamente para a companhia, para a sociedade empresária. E a última teoria, subindo aqui, vocês estão percebendo que eu estou subindo um pouco o grau da rigidez. A terceira teoria é a teoria da responsabilidade estrita, teoria segundo a qual não é preciso demonstrar qualquer falta da organização. A própria companhia, a sociedade empresária, o veículo societário, ele já assumiria, desde logo, o risco da prática desse tipo de delito. Então, o fato do exercício da atividade econômica já pressupor a assunção de um risco, independentemente de qualquer demonstração, ela deve pagar pelo resultado daqueles desvios dos delitos praticados. Então, essa é uma teoria muito mais forte, vem encampada por algumas legislações, mas a própria doutrina diz que é muito sensível aqui para a norma internacional estabelecer esse tipo de responsabilidade. Fica muito mais a cargo do direito de cada país, conforme a sua tradição, a sua cultura. Então, ao que tudo indica, as leis anticorrupção estão seguindo esse caminho. Me parece que a nossa lei anticorrupção também está seguindo esse caminho. Ou seja, a própria pessoa jurídica assume o risco da prática desse delito e por ele responderá de uma forma objetiva. E aí a gente entra numa questão, poxa, se a sociedade, a companhia está assumindo o risco, no mínimo ela tem que ter, mecanismos para controle desse risco. É nesse ponto que eu entro aqui, digamos, na segunda parte do que eu tenho para falar, que são mecanismos para controle de risco de atos de corrupção, da prática de atos de corrupção. Um desses mecanismos são chamados, pelo decreto que regulamenta a Lei 12.846, são chamados programas de integridade.
alguns chamam de compliance, outros de conformidade anticorrupção, e o decreto regulamentador da lei anticorrupção chama de programa de integridade. O conceito de programa de integridade, vale a pena eu rapidamente ler aqui para vocês, está previsto no artigo 41 desse decreto, e diz assim: programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. O artigo 7º, inciso 8º da Lei Anticorrupção estabelece que a adoção de programas de integridade é um dos elementos que serão considerados para efeitos de aplicação da sanção. Portanto, a adoção de um programa de integridade levaria, digamos, a uma redução da sanção a ser imposta à companhia, mas, por outro lado, não chega ao ponto de excluir a sanção. Tá? Essa limitação da adoção de programas de integridade, ela, de certa forma, é criticada por alguma doutrina que já vem examinando a lei anticorrupção. Eu cito aqui a Ana Frazão, professora lá da UNB, uma grande amiga, publicou um artigo dizendo que é pouco o incentivo dado pela lei para a adoção de desses programas de integridade, uma vez que a própria responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que não perquire culpa, já praticamente provoca uma punição, digamos, irrefutável da pessoa jurídica, e só cabe a ela pleitear uma redução da sanção diante da limitação do artigo 7º em termos de adoção do procedimento dos programas de integridade. Independentemente disso, e aí um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, uma das medidas que podem vir a ser adotadas no âmbito dos programas de integridade, que também ainda é pouco discutido entre nós, é o chamado whistleblowing. Whistleblowing. O que é o whistleblowing? Nada mais representa do que um incentivo à denúncia de irregularidades. É um tema exaustivamente tratado na doutrina internacional, previsto em leis internacionais e considerado uma medida bastante eficiente para prevenção e combate à corrupção. Vejam, a denúncia aqui, ela não se confunde com aquela delação premiada, em que o próprio autor do ilícito, ele presta informações para reduzir a sua própria pena. A denúncia aqui é feita por uma pessoa que não está dentro do grupo que tenha cometido o ilícito. E é extremamente importante, por quê? Porque a corrupção, digamos, é um ilícito que é silencioso. É um ilícito que muitas vezes a vítima, que é a própria sociedade, ou são pessoas indeterminadas, elas não sentem diretamente. Os efeitos, eles são postergados, digamos assim. Então, e por outro lado, as pessoas dentro de uma organização empresarial, elas têm medo de ter algum tipo de, enfim, de retaliação caso venha a realizar uma denúncia. Existe já uma posição, por exemplo, do empregado, uma posição de vulnerabilidade que faz com que ele naturalmente permaneça inerte quanto ao ato de denunciar uma irregularidade. E vejam, o empregado, o colaborador, é aquele que mais está em condições de realizar essa denúncia. Ele conhece a organização por dentro e, portanto, ele tem uma condição muito mais, digamos, vantajosa para realizar uma denúncia consistente. Então, incentivar o chamado whistleblowing é uma medida importantíssima para prevenir a corrupção. No Brasil, embora haja essa previsão, vejam, eu acabei de ler aqui o programa de integridade e mencionei que a denúncia de irregularidades
seria uma das medidas, no Brasil a gente está bastante atrás ainda de outros países que, enfim, já consideram essa medida como medida bastante eficaz. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nos Estados Unidos, essa questão ela já vem sendo posta desde os anos 60, existe uma lei própria para isso, uma lei chamada Whistleblower Protection Act. É uma lei que trata da proteção àqueles que realizam denúncias contra atos de corrupção, inclusive prevê medidas anti-retaliação, como, por exemplo, a limitação do ajuizamento das chamadas ações difamatórias. São ações propostas em que o autor alega que foi difamado por uma dada pessoa. Então, essa é uma medida que, na prática, representa um obstáculo para a denúncia. Uma forma daquele que praticou um ato ilícito coagir um potencial, um potencial autor da denúncia para sua realização. Mas um dos incentivos mais importantes previstos nos Estados Unidos, que a gente não tem aqui, mas que já há grupo de estudo no Senado tratando da elaboração de um projeto de lei para esse efeito, é um incentivo econômico. Então, além da proteção daquele que denuncia, o incentivo econômico é bastante importante. Vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, aplica-se um percentual de 15% a 25% do valor recuperado em caso de denúncia de atos de corrupção. Para vocês terem uma ideia do até onde isso pode chegar, citado na doutrina aqui um caso, que é o caso Pfizer, daquela farmacêutica Pfizer, que ocorreu em setembro de 2009, uma denúncia de corrupção feita por um ex-vendedor. Ele auferiu, ao final, 51 milhões de dólares de prêmio. 51 milhões de dólares por ter feito uma denúncia bem-sucedida. Esse foi um percentual daquilo que se recuperou de valores desviados. Uma outra medida de prevenção que eu gostaria de mencionar, uma tese que foi publicada em 2016, muito recentemente, por uma autora australiana chamada Maria Crambia Capardes. Quando eu comecei a ler esse livro, que foi recentemente publicado, eu pensei que fosse até coisa de hippie, porque o nome da tese é Modelo Holístico de Prevenção à Corrupção nas Companhias, modelo holístico. E é muito simples o que ela propõe nas suas quase 400 páginas de livro. Vou resumir aqui em 3 linhas. Ela diz o seguinte, que a corrupção ela é um problema que diz respeito à personalidade humana e ao ambiente. No caso do ambiente corporativo, um ambiente de trabalho. E, portanto, uma medida que seja eficiente em termos de combate à corrupção, ela deve levar em consideração 3 níveis de atuação. Um nível macro, médio e um nível micro. O nível macro é a educação da própria sociedade civil, participação da sociedade civil, participação da imprensa, educação, a inclusão nos currículos escolares e também universitários dessa disciplina anticorrupção, para que todos criem uma cultura efetiva de combate à corrupção. O nível médio, a organização, são os programas de conformidade, a cultura corporativa, aquilo que eu mencionei rapidamente aqui em termos de programas de integridade. E no micro, seria no nível individual de cada pessoa, é o surgimento de uma consciência individual, no sentido de se refutar ilícitos e, enfim, procurar sempre o exercício ético da atividade econômica. Então, essa seria, esse seria o resumo, muito resumido mesmo, dessa tese que é bastante interessante. E aí eu fico por aqui e me coloco à disposição, para a gente discutir esse tema. Lembrando que corrupção nunca vai deixar de existir, a não ser que a gente tenha uma evolução, extraordinária, da humanidade. O que a gente tem que é aprimorar os mecanismos de combate e prevenção à corrupção. Mas estamos longe ainda de uma sociedade, de uma civilização em que inexistirá a corrupção. Um dia a gente chega lá, mas a gente está longe. Nunca foi forte demais.
mas estamos longe, né? Muito obrigado. Agradecer o professor Maurício pela esclarecedora palestra. Vou até utilizar aí uma expressão que eu usei ontem para brincar após o término da exposição do professor José Vicente, tal como o professor Maurício, ele mencionou que tinha feito um resumo, não é? E um resumo que, na minha opinião, e tenho certeza também que na opinião de vocês, é, na expressão do professor José Vicente, maximalista nos detalhes e também maximalista em profundidade. Percebam que em meia hora nós conhecemos os marcos históricos sobre corrupção e anticorrupção, conhecemos o conceito sobre corrupção, conhecemos os principais detalhes da lei anticorrupção, conforme atualmente em vigor no direito brasileiro, conhecemos alguns aspectos sobre responsabilidade decorrente de atos de corrupção e, finalmente, para que não ficássemos somente nos aspectos teóricos, o professor Maurício nos alertou para duas possibilidades muito interessantes no que diz respeito ao combate mais prático, não é isso? Ou seja, interna corporis, com a composição de um programa de integridade, e também no âmbito do combate à corrupção de uma forma mais geral. Então, talvez a gente pudesse falar programa de integridade interna corporis e usar a expressão conformidade para a sociedade em geral. Então, agradecer mais uma vez a presença e também o brilhantismo aí da fala do professor Maurício. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite do meu colega Vinícius, a oportunidade de estar aqui falando de um tema que é tão caro a todos nós, que tem sido aí a ordem do dia, como falou o professor Maurício, nas discussões, não só do ponto de vista da administração pública, do direito público e, sobretudo, para a gente que atua na área privada e se ocupa do estudo do direito empresarial, tem aí tido importantes desafios. O meu tema, ele teve aí esse recorte, considerando a temática do nosso painel. E quando a gente pensa sobre deveres e responsabilidades dos administradores, além de se ocupar dos efeitos e impactos da lei anticorrupção, que é o diploma da vez em termos de estudo de medidas e de práticas anticorruptivas do ponto de vista das empresas, a ocupação também que a gente precisa ter é da compatibilidade desse atual diploma legislativo com as leis relacionadas ao funcionamento das sociedades empresárias. E aí, no âmbito da sociedade por ações, a gente tem a Lei 6.404 de 76, tem também a Lei 6385 de 76, que se ocupa do funcionamento do mercado de capitais, que é a lei aí utilizada, sobretudo, em nome da Comissão de Valores Mobiliários, que é a autarquia federal que trata dos assuntos relacionados a essas companhias e o comportamento que elas precisam ter para estarem adequadas às regras de mercado. Dito isso, fazendo essa breve justificativa do recorte da minha fala, nós não combinamos tanto assim, né? O professor Maurício falou, olha, a gente fez um ajuste para que não ocorresse uma sobreposição em nossas falas. E, na verdade, ele já tratou dessa percepção global sobre a corrupção, que é muito bem retratada no site da Transparência Internacional. Ele destacou que o Brasil hoje ocupa a posição número 76, e aí a gente consegue ver numa das formas que essa Transparência Internacional esclarece os efeitos e a percepção que as pessoas têm acerca da corrupção, que o Brasil, por estar na posição número 76, ocupa um lugar bastante desfavorável, tanto do ponto de vista para o desenvolvimento das propostas do Estado através dos mecanismos pensados pela administração pública, como também do desenvolvimento para a atividade econômica. Esse ambiente não nos favorece, não cria um ambiente de incentivo e, o principal,
a gente precisa olhar para esse gráfico e ter em mente que ele representa uma preocupação do ponto de vista global, e é assim que esse tema tem sido amplamente debatido, por uma razão muito simples e quase que aterradora, que é o fato de que boa parte dos recursos naturais se encontram em países que, dentro desse mapa, possuem as cores vermelha e esse marrom mais escuro. E isso faz com que as empresas que estão, boa parte das empresas que estão, ainda que não dentro desses ambientes considerados hostis, do ponto de vista de realização da atividade empresarial, elas se ocupam em suas atividades de empreender esforços em ambientes que são considerados altamente ambientes de risco. Eu tive oportunidade de conversar com uma colega que atua no jurídico de uma empresa norueguesa chamada Statoil, e aí eu perguntei para ela, até porque esse é o tema central da minha pesquisa no doutorado, como falou o Vinícius, que foi, olha só, vocês são tidos como uma empresa, vocês são tidos como uma sociedade que investem bastante em programas de compliance. Essa sociedade especificamente realiza treinamento com seus funcionários e parceiros 4 vezes por ano. Eu falei, por que isso acontece dessa maneira, né? Qual foi o marco dentro da atividade de vocês que motivou que o treinamento fosse feito nesse nível, né? Nessa envergadura? E ela me disse, olha, em 2009 nós tivemos problemas com um subcontratado no Irã, que na época, para os termos que hoje se discute dos desvios em termos de corrupção, não teve muito desvio, né? Não foi contratado por um grande vulto, ele teve aí uma contratação pelo valor de $30 mil, e a gente verificou nessa contratação que se tratava de pagamento de propina. E aí a gente tinha o seguinte cenário dentro da companhia. Existia um programa de compliance, existia um fluxo de informação entre os funcionários dentro dos segmentos, mas qual era o problema no caso da Statoil? Como estava atuando naquele ambiente do Irã que não adotavam as mesmas práticas em relação aos parceiros e subcontratados, houve o pagamento dessa propina. O que isso gerou dentro da empresa? Na época, o diretor, o CEO, né, o presidente foi afastado da Statoil, e a pessoa que entrou no lugar dele teve que adotar uma política mais ostensiva do ponto de vista do controle e dos mecanismos de combate à corrupção. Então, eles têm um programa de integridade altamente rígido e, ainda assim, preocupado com uma série de desvios que podem acontecer, porque a gente vai ver aqui, e isso é bacana de falar, que muitas vezes essa prática acaba sendo uma prática silenciosa e difícil de ser controlada, porque independe apenas do comprometimento das pessoas que estão envolvidas diretamente na contratação, ou só na alta administração, ou só com os parceiros. Ela pode acontecer em diferentes níveis. E o que as leis anticorrupções, por assim dizer, hoje têm como princípio? A ideia de que a responsabilidade atinge a pessoa jurídica como um todo. Então, se a atividade da pessoa jurídica é exercida do ponto de vista da atuação de um parceiro, de um subcontratado ou de um consultor no Irã por conta de um contrato de uma licitação que se viu facilitada naquele momento, a empresa, a pessoa jurídica, vai responder por aquele ato. Então, a gente verifica aí que é um desafio bastante significativo, sobretudo quando a gente entende que boa parte dos recursos naturais e que são explorados por empresas, onde quer que elas estejam, estão em países onde a corrupção representa um alto risco. E aí você pode pensar, mas as medidas anticorrupção, elas existem justamente para mitigar esses riscos. O que a gente pode fazer para que elas se tornem eficientes e que esses riscos sejam mitigados? Como bem falou o professor Maurício, existe um problema. É preciso que tenha um incentivo para que as pessoas adotem esses mecanismos, porque o não incentivo significa afastar a atividade empresarial daquilo que ela tem de essencial, gostemos nós ou não, que é a busca pelo desenvolvimento econômico, uma lucratividade. Então, a gente precisa trabalhar na concepção desses mecanismos a ideia de incentivo. Aqui, a gente já falou sobre isso na fala anterior, mas
Eu trouxe também um conceito, que é o conceito de compliance. A gente não precisa ficar lendo, porque já foi lido o artigo 41 do decreto 8.420, mas o destaque a esse conceito aqui é um destaque importante pela seguinte razão. Esses esforços que compreendem os mecanismos de compliance, o programa de integridade, esse esforço de conformidade com as regras, sejam regras infralegais, sejam regras estabelecidas internamente na companhia, o fato é que essa ideia não é uma ideia nova. A ideia de compliance, ela hoje está sendo discutida de maneira mais substancial, sobretudo no Brasil, porque tem um comando que é o nosso marco, né, que é a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, que institui a obrigatoriedade do compliance. Mas, na verdade, as companhias, sobretudo aquelas que atuam no mercado de valores imobiliários, a depender do seu segmento, já tinham obrigatoriedade em termos de programa de integridade quando a gente observa as regras pelos órgãos reguladores ou pelos mecanismos de atuação, através da Bovespa, da Comissão de Valores Imobiliários, e aí, dependendo do segmento, a Anatel, o Bacen, a ANP. O fato é que esse mecanismo, que antes era algo recomendado para os segmentos nas suas determinadas áreas, hoje se tornou obrigatório. E, tendo em vista essa obrigatoriedade, quais são os impactos que ela promove? E aí esse é o grande problema, né? Seria a nossa discussão, que se resume quais são os impactos para a responsabilidade dos administradores das companhias abertas pela implementação e manutenção de programas de compliance, considerando as regras estabelecidas pela Lei Anticorrupção. Então, sendo esse o nosso principal problema, a gente precisa, antes de falar da responsabilidade desses administradores diretamente, fazer uma espécie de contextualização. E aí eu destaquei aqui algumas informações que eu acho que são relevantes para a gente poder debater esse tema com o mínimo de profundidade. A Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6.404 de 76, ela estabelece no seu artigo 158, ela tem uma parte dedicada aos deveres e responsabilidades dos administradores. Essa parte cria para os administradores os chamados deveres fiduciários. Que deveres são esses, né? São imputados a diretores e membros do Conselho de Administração, e eles têm o condão de causar, né, de gerar responsabilidade civil e administrativa frente à companhia, por ocasião da violação dessa lei, e frente à Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão que regula as pessoas jurídicas que atuam no mercado de capitais. Respectivamente, isso é importante destacar. E aí a gente tem a possibilidade de fazer uma interpretação, um esforço interpretativo, melhor dizendo, no seguinte sentido: esses mecanismos que instituem os deveres fiduciários na Lei das SA, que é uma lei que existe desde 1976, muitas regras que estão nesses dispositivos, regras relacionadas à diligência, à lealdade, dever essa coisa chamada de dever fiduciário, ela pode, quando violada, fazer com que aquele que a viola incorra não apenas na violação da Lei 6.404 de 76, daquele dever fiduciário previsto nesse diploma legislativo, mas também as regras da CVM e agora a Lei Anticorrupção, dada a abertura que essa norma contém. E aí, quando a gente interpreta dessa maneira, vislumbra na violação de um dever fiduciário uma violação também à Lei Anticorrupção, a gente precisa refletir a seguinte questão: as infrações que são descritas na Lei Anticorrupção, eu não fiz aqui um destaque dos artigos, porque senão não daria tempo por conta da fala, do tempo que a gente tem, mas elas podem ser divididas em duas maneiras, né? De duas formas. As que são praticadas, as infrações que são praticadas diretamente por membros da diretoria e do Conselho de Administração, que são, na verdade, as pessoas dentro da companhia diretamente relacionadas à prática do ato de gestão, propriamente dito, e a infração praticada indiretamente, que seria a infração praticada por aquele empregado que não tem poder de representação, que não está diretamente ligada à tomada de decisão que obriga que o ato de gestão seja praticado dessa ou daquela maneira.
Dito isso, eu coloco aqui o artigo 158 da Lei das SA, que tem esse condão que eu disse para vocês, de destaque dos deveres fiduciários, que faz com que a gente pense que a aplicação desse artigo e a violação do que nele contém representa, em última análise, uma violação também da Lei 2.846, porque ele diz, o administrador responde civilmente pelos prejuízos que causar, quando proceder, um destaque para o inciso 2, que é com violação da lei ou do estatuto, essa com violação da lei ou do estatuto presente na Lei das SA consagra efetivamente, não resta dúvida, a aplicação direta da lei anticorrupção a partir da interpretação desse dispositivo, que tem um caráter extremamente amplo. Então, podemos pensar aí que qualquer norma no âmbito municipal, estadual, federal, interna, de agência reguladora, instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários, se encaixa nessa expressão contida aí no artigo 158. Essas normas que não devem ser violadas, por assim dizer, por essas pessoas que estão à frente do Conselho, elas contêm deveres legais específicos e concretos e deveres que corporificam padrões de comportamento. Esses deveres que corporificam padrões de comportamento, são nesses deveres que a gente verifica a presença da possibilidade de interpretação para aplicação da lei anticorrupção. Aí eu coloco, ao autor da ação de responsabilidade contra o administrador, cabe demonstrar que uma das vedações foi descumprida e que esse descumprimento causou prejuízos à companhia. Isso daqui é importante porque foi falado anteriormente qual é o caráter e o quão amplo é o caráter da aplicação da lei anticorrupção a partir do momento que ela prevê responsabilidade objetiva. E, nesse caso, uma vez verificado que o comportamento do administrador incorreu na prática de um ato que pode ser interpretado como violador da lei anticorrupção, o que vai restar para essa pessoa? Como que ele vai agir diante disso? Como é que ele responde a partir do momento que há verificação da violação da lei anticorrupção em concreto? A gente observa que essa estrutura, e aí a gente ainda não está falando propriamente de um artigo específico da lei anticorrupção, tirando o artigo 1º que diz que ela é aplicável a toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado, incluindo, obviamente, aí as sociedades empresariais, a gente verifica, a partir dessa estrutura jurídica hoje presente e consolidada no ordenamento, que existe um aumento da fragilidade da situação do administrador. Talvez, aí você pode pensar, Caroline, mas isso, como foi dito anteriormente, considerando todas as teorias, deve estar aí embutido na ideia de que existe um risco na atividade empresarial e que esse risco deve ser calculado por aquele que empreende, para que ele seja devidamente responsabilizado. Pois é, mas considerando o nível de fragilidade que a lei anticorrupção tira da zona de conforto aqueles que estão à frente das administrações, e talvez essa fragilidade possa ser contabilizada como um incentivo para que ele tome as condutas e adote os mecanismos necessários para a prevenção. Tá? Aqui eu coloco na responsabilidade administrativa, dando um destaque, na verdade, para a Lei 6385, para que a gente possa entender que, a Lei das SA fala da violação de qualquer lei ou estatuto. A Lei Anticorrupção fala de responsabilidade objetiva aplicada a qualquer pessoa jurídica de direito privado. E a Lei 6385, que é a lei destinada às sociedades que atuam no mercado de capital, ela diz a responsabilidade administrativa dos administradores. No caso, a CVM pode apurar atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do Conselho Fiscal e acionistas de companhias abertas. Destaquei ali o artigo, e nesse caso especificamente não caberia a inversão do ônus da prova, pois se trata de responsabilidade subjetiva. Aqui é bacana destacar o seguinte: o simples cometimento da norma contida no artigo 9º já independe de demonstração dos prejuízos que efetivamente a conduta pode ter causado. Se for considerado uma prática não equitativa, ou se for imputado a ele um ato ilegal, independentemente do prejuízo, é considerado um ato antijurídico e vai ser punido do ponto de vista da Comissão de Valores Mobiliários, que tem as regras previstas lá na Lei 6385.
E aí, o que é importante destacar nesse exemplo especificamente, né? Primeiro, uma vez que seja verificada a violação do artigo 9º da Lei 6385 e a caracterização da punição por parte da Comissão de Valores Mobiliários, existe aqui uma pergunta: se isso, por si só, já faria com que aquele administrador respondesse tanto pelo ponto de vista administrativo, pelas regras da CVM, quanto pelas regras da Lei 12.846, que é a lei que a gente está aqui discutindo, a Lei Anticorrupção. E aí a gente tem uma interpretação na doutrina do direito empresarial, que hoje tem debatido essas questões da anticorrupção, que diz o seguinte: olha, para que uma violação do ponto de vista de prática não equitativa da CVM seja entendida como uma violação à lei anticorrupção, é necessária a verificação da concomitância de violação. Então, quando a gente olha para uma prática não equitativa, é preciso encontrar nessa prática uma violação à lei anticorrupção ou à lei das SA, para que a gente possa chegar a uma interpretação concomitante. E aí eu explico ali por quê, né? As leis, elas têm escopos diferentes, a limitação da CVM se restringe aos comandos para funcionamento do mercado de capitais e, embora essas normas, o que é muito perigoso, pelo menos no meu modo de ver, tenham esse caráter mais amplo, hoje o administrador e aquele que está à frente da prática do ato de gestão, então a gente está falando aí do administrador ou da diretoria, no caso de uma SA, ele precisa ter essa preocupação, inclusive para não estar sujeito a esse tipo de interpretação, onde descumpre uma lei e pode ser a ele imputado um ato pelo descumprimento da lei anticorrupção, por exemplo. Aqui eu destaco também o seguinte: ao contrário da responsabilidade na esfera civil, os deveres legais cujo descumprimento permite qualificar de ilícita a conduta dos administradores corporificam padrões de comportamento, de forma que a CVM compete confrontar o ato ou omissão do administrador à conduta que dele seria razoavelmente esperada. Aqui, eu até li isso para vocês, para que a gente possa entender qual é o cerne, inclusive, do tema que eu escolhi para poder falar no dia de hoje. Compliance e responsabilidade dos deveres dos administradores. Nós estamos falando aqui de inúmeras hipóteses que são claras violações e que podem ser imputadas aos administradores de uma companhia. E aí, a gente observa que o órgão responsável pela fiscalização aqui, o órgão a quem se presta conta diretamente numa companhia aberta, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ele tem um dever, no caso da verificação do artigo 9º pela busca de uma prática não equitativa, de avaliar uma outra coisa que antes não era avaliado da lei anticorrupção. Isso não era uma preocupação. O que é? Verificar se a omissão do administrador é uma omissão de fato esperada. É uma conduta razoavelmente esperada. Ou se ele recebeu todas as sinalizações, nos Estados Unidos eles falam, ele recebeu os chamados red flags, que são aqueles sinalizadores de que todo aquele cenário poderia ser evitado se ele tivesse tomado uma decisão que é própria do dever de administrador. Esse cenário foi possível para o administrador? Essa é uma preocupação que antes da lei anticorrupção, ela até existia, mas não era tão evidente. Hoje a CVM pode questionar com base nisso. Ok, administrador, além da questão da preocupação com uma prática não equitativa, qual é o seu dever também? Você recebeu os sinais, os sinalizadores de que esse ato poderia causar? Você recebeu uma denúncia e você não deu importância a ela? Você não preencheu, dentre a organização da empresa, os passos necessários para a realização desse negócio? Porque os programas de compliance prevêem isso. Uma série de passos a serem seguidos. Tudo isso foi observado ou houve pulo de etapa? Tudo isso pode ser questionado para ele, no caso, né? Vamos lá. E aí eu coloquei aqui, para que a gente possa pensar um pouquinho, algumas hipóteses de violação direta à lei anticorrupção que podem ser imputadas aí àqueles que estão à frente das práticas do ato de gestão na SA. Primeira hipótese: diretor que, fora das suas atribuições,
contrata empresa para participar de licitação. Aqui, a gente tem, no caso, quando eu falo fora das atribuições, no Estatuto da Companhia não existe a previsão, nesse exemplo que eu estou dando, para o diretor realizar esse tipo de contratação. Ele vai lá e contrata. Contrata de boa fé, contrata porque acredita que aquela é uma operação viável, que pode contribuir para a evolução do negócio. Isso pode ser considerado uma prática equitativa? Isso pode ser considerada uma violação à lei anticorrupção, na medida em que ele fez com uma vontade legítima de promover o sucesso da companhia, acreditando que aquele seria o melhor caminho? 2. O administrador que pratica determinado ato contornando os controles internos da companhia. É aquele sujeito que olha para o seu próprio programa de compliance e acha que ele é burocrático demais. Então, ele pula etapa para conseguir um melhor resultado na licitação, para conseguir, ou melhor, para ele conseguir a licitação, por assim dizer. Então, esses contornos, o que eles são considerados, né? O administrador que, de forma consciente, pratica ato que importa em violação à lei. O sujeito sabe que está errado, mas ele assume o risco. E o diretor que, dentro das suas atribuições e das normas internas, faz tudo certinho, cumpre o dever de casa, mas no final, por conta das empresas que aparentemente eram consideradas idôneas, ele acaba caindo na violação da lei anticorrupção. Consegue perceber que são 4 hipóteses aqui totalmente diferentes, todas elas podem importar na aplicação direta da lei anticorrupção. E aí a gente está discutindo aí responsabilidade objetiva, né? Então, vamos lá. E aqui eu coloquei as violações, a hipótese de violação indireta, né? Que, na minha opinião, é algo bastante difícil, né? De se organizar e de se administrar, por assim dizer, no âmbito de uma sociedade empresária, que é o descumprimento da lei por parte de funcionário ou de terceiro subordinado. O administrador, o diretor, além de estar preocupado com ele, com a equipe dele, ele tem que estar preocupado com o parceiro, com o subcontratado. É um sem fim na cadeia de comando a partir da prática do negócio. E aí eu coloquei aqui 2 dificuldades, né? Primeiro, identificação dos administradores, porque numa grande companhia a gente não tem só uma pessoa responsável pela prática de ato de gestão. Quem é aquela pessoa? Qual era a atribuição que ela tinha, considerando o estatuto, considerando a posição dela na companhia? Além disso, a natureza e extensão da responsabilidade. E aqui eu coloquei um caso como exemplo para vocês, que eu acho que serve para que vocês possam consultar. A gente tem 2 casos, na verdade, que eu vou falar aqui hoje. Esse é o caso Telemig, que foi uma hipótese que ocorreu e que foi discutida no âmbito da CVM, porque nesse problema e nesse processo administrativo sancionador houve a verificação de transferência de poderes. Administrador que transferiu poderes que seriam, em tese, de ações que deveriam por ele ser praticadas a outras pessoas que teriam autorização para praticar em nome dele. Mas, a partir do momento que há essa transferência de poder, quem praticou o ato efetivamente? Aqui, no âmbito da CVM, a gente tem, e aí eu fazendo uma observação especificamente em relação a essa história de controles internos e controles sob controles. A gente tem no âmbito da CVM a possibilidade da transferência de poderes. Essa transferência de poderes não exime o administrador que transferiu o poder da responsabilidade, portanto, pouco importa se ele transferiu o poder, se ele delegou uma atribuição. Para que esse ambiente de transferência de poder, que é algo que existe para não engessar a atividade empresarial, para que ele não seja um fator um sinalizador de que existe um ato de corrupção, transferir o poder, tem uma coisa errada, transferir uma função, isso é algo normal no dia a dia de uma companhia. Acontecem várias coisas ao mesmo tempo, e pode ser que não exista naquele momento a possibilidade daquela pessoa que está relacionada diretamente com aquela prática, com aquele ato, possa tomar aquela decisão. Então ela transfere, ou então já existe aí a possibilidade de transferência. Isso não é um desejo que isso pare de existir. Nem faz parte do dia a dia de uma empresa pensar a concepção da atividade a partir de uma perspectiva tão engessada. Mas para que isso exista e para que isso não signifique um problema logo de forma imediata, é necessário que existam controles internos que assegurem que essas decisões, que elas são tomadas pelas pessoas que
recebem essa transferência de maneira tão íntegra, tão responsável, tão transparente, tão pública quanto aquele que originariamente tinha que tomar a decisão. Aí eu coloquei, essa questão que se pensa em relação às violações indiretas dos deveres aí por conta da lei anticorrupção, ela cria uma nova feição, para o dever de diligência. Que é basicamente uma discussão que a gente tem no âmbito das sociedades anônimas, qual é a natureza, quais são os efeitos e a extensão do dever de diligência no âmbito da lei de sociedades por ações. Essa nova feição, do que ela decorre? É uma forma de cumprimento do seu, uma forma de avaliação do seu cumprimento. Qual é a ideia aqui, né? Aí eu pus, é preciso que se prove que o diretor a quem o agente infrator respondia deixou de implementar mecanismos de controle. Qual é a ideia aqui? Se você transfere, se existe um mecanismo de controle, se existe uma prática, uma rotina a ser seguida, existe algo a ser provado no caso de inobservância. E isso pode ser utilizado por aquele que transferiu e que não teve, daquele que recebeu a transferência do comando, o exato cumprimento estrito do que era para ser feito. Existe uma possibilidade de discussão a partir do momento que há observância dos controles internos. E por isso a importância do compliance. Talvez a gente chegue à conclusão de que o compliance é caro, que o custo dele é alto. E é uma conclusão absolutamente verdadeira. Mas talvez a gente chegue à conclusão, sobretudo no âmbito das grandes corporações, que é mais caro não estar compliant. Sobretudo para aquele que está à frente da prática do ato de gestão. Pode passar. E aí, o que a CVM faz diante do problema ocasionado pela inobservância dos mecanismos de controle em hipótese de transferência de decisão? O exame de razoabilidade e de adequação dos controles internos. E aí eu destaquei aí um outro caso, que eu acho que é importante, se vocês quiserem constar, do processo administrativo sancionador, no caso Sadia, onde o que aconteceu? Constatou-se que o responsável pelo sistema de monitoramento da companhia, no caso da exposição financeira, estava subordinado ao diretor financeiro. Então, o sujeito que fiscaliza está subordinado ao setor que ele fiscaliza. Não faz o menor sentido. E aí, a CVM assinalou o seguinte, olha, essa estrutura é absolutamente inapropriada. Por quê? Porque os sistemas de fiscalização que se reportam exclusivamente aos seus próprios fiscalizados não vai produzir um resultado interessante, para dizer o mínimo. E ela destaca depois, em outras decisões do colegiado, que é importante que os sistemas de controle, que as decisões relacionadas ao monitoramento sejam independentes, que essas pessoas tenham liberdade. Se elas estiverem subordinadas aos órgãos diretamente, elas não vão ter a liberdade e a independência necessárias para poderem realizar efetivamente esse controle. Ao caso, determinou-se que um dos principais elementos de um programa de compliance, e aí a gente observa, isso é importante ser dito também, esse processo administrativo sancionador foi muito antes da lei anticorrupção. E a gente já estava discutindo sobre dever do diretor que supervisiona programa de compliance no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários aí. E aqui essa posição foi a seguinte, eles determinaram a nomeação de um executivo sênior que tivesse alguma independência e acesso direto aos órgãos da administração, para entender o que aconteceu, para que aqueles atos de gestão tivessem esse grau de comprometimento, nesse caso específico, de exposição financeira. Deixa eu passar. Aqui, também falando da transparência, ou no caso Telemig, voltando no nosso exemplo do primeiro caso, sistemas de controle interno dependentes para o seu cumprimento da boa vontade dos empregados da companhia. Nesse caso é interessante porque a decisão do colegiado da CVM destaca o seguinte, olha, o elemento da confiança, o elemento da amizade, da camaradagem não pode ser um elemento fundamental para o funcionamento de um programa de controle interno. O controle interno, ele precisa de regras e procedimentos que deixam de lado esses elementos subjetivos. A gente precisa entender que as pessoas que estão à frente dos mecanismos de controle, elas precisam realizar os seus atos a depender, sem depender, melhor dizendo, de quê? Do elemento da confiança, se trabalha com uma pessoa que é parceira. Essa ideia, ela precisa ser desvinculada, porque senão o programa não vai funcionar.
o grau de impessoalidade precisa ser valorizado nesse caso. E aí, nessa decisão propriamente dita, diz a CVM, quem eram os controles sobre os controles? E aí você vai pensar, Caroline, mas isso precisa ter fim. Isso precisa ter fim, porque senão você vai chegar à conclusão de que o controle precisa de um controle, de que o controle do controle precisa de um controle, e assim há de infinito. Não é por aí. O que a CVM diz? Que, na verdade, nas estruturas que a gente tem, as regras de monitoramento e de auditoria de processos englobados pelo programa, bem como do cumprimento com políticas e procedimentos da companhia. Qual é a ideia aqui? Com a diminuição do grau de confiança, vai ter menos confiança, a diminuição da importância do elemento confiança e do aumento da impessoalidade nas relações, nos mecanismos de controle, com os procedimentos claros, a tendência é que esse controle sobre o controle produza resultados, de fato, porque se entende como sobre o controle ou a estrutura do programa de compliance. Tá? Pode passar. E aí, a gente olha para essa discussão e pensa, né? Dentro desse cenário de funções do Conselho de Administração aí, qual é o grau de dever de diligência? Primeira coisa, a compreensão sobre as funções do Conselho de Administração é essencial para que a gente possa definir quais são os limites que essa atuação tem que ter. O Conselho de Administração, ele, na doutrina do direito empresarial, ele é marcado por um grau de hibridismo, que a gente diz, né? Porque ele reúne funções de representação política e funções de representação política e técnicas. E aí a gente vê o seguinte: na dimensão mais técnica, essas atividades que são exercidas pelo Conselho, elas podem ser tanto de cunho negocial quanto de cunho fiscalizatório. No cunho fiscalizatório é o papel que o Conselho de Administração exerce sobre os atos que são praticados pela diretoria. E aí, a gente cria para o Conselho de Administração o seguinte cenário. Se ele tem funções tanto de cunho negocial quanto de cunho fiscalizatório, numa função a gente observa que é um dever de agir, a forma como ele se comporta no seu papel de negociador. No outro, na função fiscalizatória, a gente observa que a gente pode ter aí uma omissão do administrador imputada a ele e fazendo com que ele, por essa via, incorra na violação da lei anticorrupção. A própria estrutura da administração das companhias, então, faz com que o administrador seja o primeiro interessado a instituir mecanismos eficazes de controle interno para que ele não seja, tendo em vista a amplitude que o cargo dele representa, não seja ele imputado sempre que houver um problema, seja de ação, seja de omissão, no dever dele fiscalizatório, aplicação da lei anticorrupção. Pode passar. Está acabando, tá? Eu sei que falar às vezes de sociedade por ações é algo assim, né? Mas está acabando. Vamos lá. Ainda sobre o grau de dever de diligência, eu destaquei ali o artigo 142, inciso 3 da Lei das SA, dizendo: compete ao Conselho de Administração fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo livros e papéis, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração a quaisquer outros atos. Esse é um dever que não é um dever que se espera que se transfira da administração para outra pessoa. É um dever que foi dado ao administrador diretamente como função legal que esse órgão, que é o Conselho de Administração, tem. Então, a gente entende esse dever como parte dos deveres chamados deveres fiduciários, entendidos como modo de agir, servem apenas para reforçá-los ou flexibilizá-los, a depender do caso concreto. Aqui o que eu quis dizer? Está claro, a partir da entrada em vigor da lei anticorrupção e a partir do entendimento que essa lei é aplicável diretamente também aos administradores, também não, né? Também, além de tudo, aos administradores de forma bastante substantiva, que a violação do dever de diligência, do ponto de vista da omissão, que é o dever de fiscalizar, faz com que essa pessoa possa ser enquadrada diretamente à lei anticorrupção. Nesse caso, né, quando a gente fala qual o grau do dever de diligência, o grau máximo, né? O sujeito precisa ter uma preocupação no nível maior, sobretudo nesse momento. Pode passar.
Em relação a esse assunto, considerando o momento que a gente está vivendo, destacado aí pelo combate, ou pelo menos no discurso de combate à corrupção, que eu acho que é um discurso verdadeiro, que se verificou aí, que prejudica não apenas a função do Estado, mas o desenvolvimento da iniciativa privada no mercado e tudo mais, a gente tem aí na CVM uma evolução no seguinte sentido. Considerando que se observa que existem dificuldades nessa função de fiscalizar, que é própria do administrador, o que a CVM avalia para punir, ou então, ou melhor dizendo, né, para caracterizar uma violação? O grau de diligência esperado dos membros do Conselho de Administração. E aí a gente volta naquela interpretação anterior, que era uma interpretação que já tinha na Comissão de Valores Mobiliários, que dizia: ora, pois, o Conselho de Administração recebeu todas as informações próprias dos programas e mecanismos que possibilitasse que ele tivesse uma avaliação, que essa gestão é uma gestão que está acontecendo de uma maneira que não é adequada? Se isso aconteceu e ele ainda assim se omitiu, para a CVM, nessa hipótese é que significa uma violação à lei anticorrupção propriamente dita. A simples omissão, então, talvez não seja, para a interpretação do colegiado da CVM, uma hipótese de aplicação direta da lei anticorrupção. Ok? Então, a gente verifica na própria decisão, nas próprias decisões do colegiado, a criação do que eles chamam de diretor responsável. Quem é essa pessoa? Um diretor estatutário do ente regulado que passa a ser responsável perante o regulador pelo cumprimento das regras previstas na instrução em questão. E eu falo aqui do diretor responsável porque a gente consegue perceber que, antes da lei anticorrupção, a CVM estabelecia esse critério para instituir alguém de fora, para analisar o ato que era praticado, a condução do ato dentro da companhia, como se deu, e era uma pessoa externa que tinha essa atribuição. Hoje, com a evolução do órgão a respeito do tema, ele entende que, além do diretor responsável, é preciso também, até você pode passar, Aline, que já está, eu acho que no próximo isso, a figura do diretor de compliance. Então, hoje a gente observa na CVM duas figuras diferentes, com atribuições parecidas, sendo que a figura do diretor de compliance é essa figura próxima da verificação do cumprimento dos controles e procedimentos internos instituídos pela companhia para funcionamento de maneira mais ética, mais íntegra e transparente e pública perante o mercado de capitais. Essas regras e procedimentos e controles internos devem ser escritas, passíveis de verificação e precisam estar disponíveis para consulta. Isso é importante. Não basta dizer que tem um programa de integridade, de conformidade, de compliance, porque esses termos aqui são tratados como sinônimos, para que se preencha um requisito da lei anticorrupção e do decreto 8.420, que foi o decreto que implementou a lei, como disse o professor Maurício. É necessário que esses mecanismos sejam públicos, que as pessoas que estão envolvidas na atividade conheçam, saibam quais são as fragilidades, quais são os meios para que esses mecanismos produzam os resultados que eles se propõem produzir, para que não aconteça o que muito eu vejo hoje, inclusive profissionais da nossa área criticando, que é o seguinte: a lei anticorrupção disse que tem que ter compliance, então é assim, vários escritórios criam programas maravilhosos de compliance e vendem esses programas para as empresas, e essas empresas adotam e internalizam esses programas e dizem: eu tenho um compliance. Se ele está contextualizado à minha necessidade, se as pessoas recebem um treinamento adequado, se os meus parceiros e subcontratados conhecem o meu programa e pensam que eles fazem sentido no âmbito do meu negócio, isso é uma outra coisa. Não pode ser dessa forma. Pode passar. Aqui eu coloquei, basicamente, o que faz esse diretor de compliance, o que se espera dele. Basicamente, é uma função de monitoramento mesmo. Uma vez, por conta daquele depoimento que eu disse da advogada da Statoil, eu fui procurar informações acerca das impressões do CEO que entrou no lugar do que foi afastado pela prática de pagamento de propina no Irã, e eu vi um depoimento dele dizendo o seguinte: olha,
eu entrei nessa companhia na seguinte situação: existe um escritório de advocacia me monitorando praticamente em todos os lugares que eu vou, olhando tudo que eu faço. As pessoas vão atrás de mim até no banheiro. Eu nunca mais quero passar por isso. Dado o nível de monitoramento que uma pessoa jurídica, nesse caso a Statoil é uma empresa norueguesa, a Noruega está lá, na Transparência Internacional, a cor dela é amarela, tudo tranquilo na Noruega. Pagou propina no Irã, uma repercussão na empresa como um todo, isso gerou todo um movimento em relação à própria estrutura de funcionamento da empresa na alta administração. O que os programas de compliance exigem? A alta administração precisa estar comprometida. Não adianta que esse programa seja internalizado, esteja lá no site para todo mundo consultar e não há um comprometimento que eles falam tone at the top, né? Desde a alta administração até os parceiros e subcontratados. Pode passar, por favor. Finalmente, né? Considerações finais. Aqui, gente, eu destaquei algumas questões que são relacionadas a esse tema que eu acabei de tratar, de maneira não tão rápida, né, de acordo com os olhares da minha colega, e que é o seguinte: valorização do sistema de controle interno no campo da regulação dos intermediários. O mercado de capitais não está na aplicação direta das regras dos administradores, uma vez que a autoridade regulatória da CVM, no que toca às companhias abertas, é em boa medida limitada pelos dispositivos da lei das SA. Então, a gente observa aqui uma tendência de valorização dos mecanismos internos que aqui refletem na adoção de programas de integridade, não só por parte da lei das SA, como da CVM. Além disso, desenvolvimento dessa noção, que são as noções relacionadas ao que vem a ser o controle interno, e a construção de novas interpretações de cláusula geral que vem a corporificar, na verdade, o dever de diligência, que já é algo discutido antes mesmo da entrada da lei anticorrupção. A outra recomendação é uma supervisão mais efetiva dos negócios sociais por meio dessas regras e controles internos. E, além disso, a possibilidade de se admitir uma única estrutura de controles internos compartilhada pelos órgãos da administração, desde que essa estrutura tenha mecanismos hábeis para que essas informações relevantes do que acontece no dia a dia chegue na alta administração, chegue para o controle de administração, e ele, que tem o dever também de fiscalizar a diretoria, não incorra na lei anticorrupção por essa via. Deixa eu passar. Aqui eu também destaco a ideia da fiscalização da diretoria, destaco também que a responsabilidade do Conselho de Administração é colegiada, então, se não tem um incentivo do ponto de vista da construção legislativa, do que se ganha em ter um programa de integridade, é pelo menos do que se deixa de perder. O sujeito que está no Conselho de Administração tem responsabilidade colegiada, portanto, a responsabilidade é solidária. E, além disso, o decreto e a lei anticorrupção institui a obrigatoriedade da implementação dos programas de integridade. Aí você diz, como a professora Ana Frazão, que foi citada também pelo professor Maurício, ela ressalta, é preciso que existam mais incentivos. E eu concordo com ela e compartilho dessa ideia. Ocorre que hoje talvez esse seja um custo que não tenha mais espaço para ser discutido se ele vai ser empregado ou não. Não há outra maneira, ainda que não haja tantos incentivos quanto nós gostaríamos e entendemos que seria o mais adequado, talvez com incentivo ou sem incentivo, a estrutura legislativa nos imponha a adoção desses mecanismos. E por último, né, os administradores são efetivamente responsáveis pela manutenção, pela implementação desses programas de integridade. A opção por não fazer ou por fazer mal feito pode sim levar à responsabilização, além pelo descumprimento do dever de diligência da lei das SA e de prática não equitativa pela lei 6385, que é a lei da CVM, violação pela lei anticorrupção, porque, como foi destacado anteriormente, prevê multas super severas para as companhias. Eu agradeço a atenção e, principalmente, a paciência. Estou aqui disponível para que a gente possa discutir depois da fala da colega aqui. Muito obrigado, Carol, minha amiga querida. Acho que todos a essa altura já perceberam a complexidade desse tema central e do conjunto de temas que perpassam essas discussões todas sobre compliance.
A excelente fala da Carol, ela nos situou ainda mais no tema e especificamente considerou mais a análise do ponto de vista interno das sociedades anônimas, principalmente as de capital aberto, e aí com foco, não é, na discussão relacionada à questão da responsabilidade dos administradores e também da implementação dessas estratégias ou desses programas de integridade ou de conformidade dentro do âmbito interno de uma sociedade anônima. Agora, então, agradecendo a Carol pela contribuição, teremos aí, sem dúvida, um debate muito profícuo ao final das falas. Eu convido a minha também amiga e também querida companheira lá do doutorado, a Aline, para proferir a sua fala. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Vinícius Chaves e a toda a comissão organizadora aqui desse evento. Para mim, é importante falar que é um prazer enorme retornar ao que eu considero a minha casa. Eu fiz a graduação aqui, a minha especialização aqui, depois o mestrado também aqui, e é sempre uma felicidade poder voltar à minha casa, e faço isso com muito prazer e amor. Depois das duas falas dos colegas aqui, o meu recorte foi falar sobre acordo de leniência. E essa opção se deu porque o acordo de leniência está previsto na lei anticorrupção. É o assunto também da vez desde a edição da lei anticorrupção, embora não seja o acordo de leniência uma inovação legislativa própria da lei anticorrupção. Ela entrou, o professor Maurício comentou do programa de leniência norte-americano e no nosso ordenamento jurídico pela 8884, que era a antiga lei já revogada pela, obviamente, atual, que estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Então, o acordo de leniência a gente encontra lá na lei da concorrência e, recentemente, que é o objeto hoje da nossa apresentação, a lei anticorrupção. Na lei anticorrupção, acho que são os artigos 16 e 17, e eu vou deixar de lado discorrer ou ficar lendo algumas partes dos artigos para colocar reflexões para que a gente possa trazer no debate aqui, se for o caso, das discussões. E o porquê do acordo de leniência? Toda a discussão em que envolve a lei anticorrupção, vocês já foi exposto aqui das duas apresentações anteriores, a lei anticorrupção ela dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas. E, na nossa parte, no nosso interesse especificamente, vem para as sociedades empresárias, é onde eu desloco. E qual seria a análise da Caroline foi em relação à responsabilidade dos administradores e os impactos internos dessas consequências da lei anticorrupção. E a minha proposta é analisar realmente a fragilidade e o risco da lei anticorrupção e as impropriedades ou lacunas, no caso, que eu observo na lei e principalmente no acordo de leniência, e falar sobre a proposta que já está em curso no Congresso, resultado de um seminário que foi realizado ainda esse ano, em abril, no Tribunal de Contas do Estado, que esqueci o nome do que virou o projeto de lei, mas o resultado desse estudo sobre o acordo de leniência virou um projeto de lei, se tornou um projeto de lei que está lá na Câmara dos Deputados. Então, essa responsabilidade civil e administrativa, a agenda aqui, para breve exposição, eu vou reduzir o meu tempo para aumentar o debate, a agenda aqui seria discutir em relação às autoridades competentes ou legitimadas para realizar esse acordo de leniência, as esferas de responsabilidade que, embora na lei estejam delineadas como civil e administrativa, só que não dá para dispensar a discussão sobre os impactos penais ou, eventualmente, uma possibilidade do que a gente pode chamar de bis in idem em relação a essa penalização dita civil. E aí a gente vai fazer uma diferenciação entre o ressarcimento integral e as multas, que têm caráter sancionatório, e a efetividade dessa previsão legal em relação à realização dos acordos de leniência.
Entrando na essência do que seria leniência, no sentido denotativo mesmo, seria um abrandamento, não é? Um abrandamento de quê? Na verdade, quando a gente fala da lei anticorrupção, a gente está fazendo uma diferenciação entre a lei de improbidade administrativa, a previsão da lei de licitações, que inclusive essas duas espécies normativas, inclusive, são tratadas no final da lei anticorrupção, para dizer que a aplicação da lei anticorrupção não afasta a previsão da lei de licitações e contratos, a 8666, e a lei de improbidade administrativa. E eu poderia dizer que ela também não afasta de todo, ou pode gerar, e aí é uma questão realmente de pesquisa, impactos na esfera penal, dependendo de quais são os órgãos ou legitimados ou que vão realizar esses tipos de acordo. Então, qual é a proteção aqui? Outra importante diferenciação, e porque eu sempre tento ir e voltar em relação à lei de concorrência, ou como alguns chamam, lei do CAD, ou que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e esse paralelo com a lei anticorrupção. Por quê? Primeiro, porque surgiu e foi internalizada no nosso ordenamento pela lei de concorrência. E aqui, obviamente, eu não vou fazer esse paralelo, embora seja possível, com a lei de colaboração premiada. Mudou o nome, embora se use delação, tecnicamente, entendo eu, que seja a colaboração premiada. Porque a colaboração premiada seria um paralelo possível da responsabilização penal das pessoas físicas com um paralelo possível da responsabilização administrativa com as pessoas jurídicas. Então, esse instituto do acordo de leniência que deu certo na lei de licitações, aqui na lei anticorrupção, eu preciso dizer que a gente precisa de aperfeiçoamento, e não é à toa que foi editada a medida provisória, uma medida provisória 703, que perdeu a vigência porque ela era pior, ela tentando corrigir, regulamentar, ela simplesmente causou uma confusão e uma reação muito grande da sociedade civil, porque a leniência que se pretendia aqui, num paralelo com a lei da concorrência, que teria que ser a primeira empresa a noticiar a atividade, o ato lesivo, no caso da lei de concorrência, a gente está falando de crimes contra a administração pública e proteção da sociedade, da coletividade, dos consumidores, sempre fazendo a ressalva que seja pela lei da concorrência, que trata de entes privados e não trata de lesão à administração pública. E no caso da lei anticorrupção, são atos lesivos à administração pública, que envolvem a administração pública. Então, os interesses, embora a gente possa observar interseções e, por vezes, sobreposições da legislação, tanto da concorrência quanto de organização criminosa na parte da colaboração premiada, e quanto também na lei anticorrupção, essas interseções e essas sobreposições precisam ser pensadas. Por quê? Bis in idem. Por quê? Questionamentos em relação à constitucionalidade e em relação à constitucionalidade da competência dos atores, dos órgãos públicos envolvidos na realização dos acordos, e a efetividade, principalmente. Antecipando, que eu vou tornar mais breve a minha exposição para que a gente possa falar e discutir com vocês essas questões, esses impactos que estão acontecendo, estão no noticiário. Foi recentemente, acho que há 3 semanas, recusado o acordo de leniência com a SBM Offshore, e aí veio diversos órgãos, manifestações de repúdio, de associações nacionais de controle, e também, de certa forma, manifestações de insatisfação com a não aceitação da realização do acordo de leniência com a SBM Offshore, que foi recusada pela 5ª Câmara de Combate à Corrupção, no sentido de que os impactos e os prejuízos na Bolsa de Valores com as ações da Petrobras seriam de grande monta e trariam prejuízos e perda no nosso PIB. Então, é um assunto complexo que, se por um lado, todas as tentativas de enquadrar, regularizar e trazer esse instituto de investigação como uma medida eficaz para o combate à corrupção, por outro lado, os impactos econômicos e sociais são fortes e são consideráveis, como
as exposições anteriormente foram bem colocadas, a corrupção ela prejudica a inovação tecnológica, porque não há investimento, há perda de qualidade, já que simplesmente não há investimentos, reduz na questão da livre iniciativa e da atuação das sociedades empresárias, o aperfeiçoamento, já que no caso da concorrência existem os cartéis e o acertamento de preços e práticas concertadas no sentido de garantir o recebimento, prejudicar a sociedade, prejudicar os consumidores. No caso da lei anticorrupção, são atos que causam prejuízos severos para a administração pública. E quando trazem prejuízos severos para a administração pública, está dizendo prejuízo para a sociedade. Então, as considerações que eu gostaria de fazer aqui em relação a esse acordo de leniência, que conforme está aqui e regulamentado pelo decreto, que eu simplesmente não consigo decorar, mas já foi algumas vezes repetido aqui, regulamentador, no sentido de que foi um primeiro passo de tentar utilizar o Instituto, mas eu entendo que ele é inócuo da forma como existe na lei anticorrupção. Por quê? Porque a previsão, e aí eu vou falar tentando diferenciar as esferas da União, Estados e municípios. A previsão aqui da autoridade competente para a realização dos acordos de leniência no plano da administração pública federal é a Controladoria Geral da União, que, embora tenha havido uma mudança de nome com o novo governo Temer, né? Que parece que é Ministério da Transparência, mas acho que eles continuam, ontem eu consultei, eles continuam tratando como Controladoria Geral da União, e parece que nessas edições aí de atos e decretos de organização da administração, eles vão manter esse nome. Então, o órgão responsável pela iniciativa, propositura e julgamento dos acordos de leniência na administração pública federal é a Controladoria Geral da União, um órgão do Executivo. E como a lei coloca que a responsabilidade, a competência e os legitimados também são as autoridades máximas de cada órgão da administração de acordo com as suas esferas de governo, eu poderia dizer que a competência, então, para realizar acordos de leniência no âmbito da lei anticorrupção são mais de 11 mil órgãos do controle interno da administração pública. Quando você pensa na União, pelo menos no caso da União, você tem um órgão que ficaria responsável, ou que ficaria, não, na minha visão, um órgão que não tem a competência para isso, mas ele é o responsável no plano da União de processar e julgar os acordos de leniência. Quando você vai para a esfera dos estados e dos municípios, a quantidade de órgãos competentes e a possibilidade de sobreposição desses órgãos é infinita. Infinita não, chega a 11 mil e poucos órgãos. O que isso significa dizer? E aí é muito interessante, porque assim, qual é a penalização aqui que pode acontecer, qual é a responsabilidade das sociedades, estou falando das sociedades empresárias, esquecendo aqui as fundações e outras pessoas jurídicas, na esfera administrativa, quais são as penalidades? Multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto, deduzidos os tributos do exercício anterior à determinação, à decisão. O que isso significa? Se eu entender que 20%, existem sociedades que elas trabalham com margens baixíssimas, margens de lucro de 3%, 2%, 10%, digamos, no ano, no volume de receita ou simplesmente de negócios. Quando eu digo que eu posso penalizar uma sociedade de 0,1% a 20% de um órgão de controle, porque a lei não diz que o primeiro órgão que estabelecer essa multa sancionadora impede que demais órgãos de outras esferas possam também fazê-lo. Então, eu observo aqui duas questões muito importantes para reflexão. Pode acontecer de um órgão municipal estabelecer uma multa de 20%, estou trabalhando hipoteticamente, um outro órgão estadual estabelecer outra multa de 20%, e ainda outro órgão do mesmo estado, do mesmo município, ou de um município, sei lá, vizinho, que possa ter realizado algum tipo de serviço ou contratação de filial, estabelecer de novo uma multa de 20%, eu diria que não tem óbice. A discussão vai ser sempre o quê? Judicial. Por quê? Não tem impedimento legal, não tem, e as competências são bem delimitadas. Da mesma forma,
Uma questão que eu coloco para reflexão é, além da questão dessa desproporcionalidade e dessa previsão extremamente gravosa de multa para as sociedades que forem identificadas como cometedoras de atos de corrupção, e aí eu digo assim, por que as sociedades? Porque a lei não trata de responsabilização dos diretores e administradores na lei anticorrupção, conforme vocês viram pela apresentação da Caroline. A CVM tem regras de compliance, mas isso daqui não está aqui, não. E não está aqui, e é outra questão de fragilização terrível para as sociedades. Porque se você tem uma possibilidade de um acordo de leniência com uma sociedade em que os administradores e os funcionários que possam ter, porque essa virtualização da existência de uma atividade, de uma sociedade empresária cometendo um ilícito, foi perpetrado por alguém, acredito eu, né? A gente sabe que a pessoa jurídica ela precisa fazer as suas atividades através de seus administradores, funcionários, conselhos, membros de diretoria, seja lá o que for. E a partir desse momento que se pensa e se faz um acordo de leniência, como ficam os administradores? Eu vou falar administradores geralmente porque a gente pode falar do 135 do CTN, porque é aquele responsável por fraudar ou não o contrato social, é aquele corresponsável que já é colocado como corresponsabilidade tributária, corresponsabilização no plano ambiental, então é aquele que está sempre à frente. Como é que fica? Não fica, não tem previsão de proteção. Eu, como advogada, diria para vocês, recomendo que alguma sociedade faça acordo de leniência no status quo atualmente, com base na lei anticorrupção? Nunca, de forma alguma. Por quê? Porque os acordos de leniência previstos na lei anticorrupção, que envolvem só um órgão do executivo, e um órgão do executivo que, como Caroline colocou aqui, muitas das vezes é o que está envolvido nas práticas de corrupção, dos atos. Como é que a gente faz para entender que é possível fazer um acordo de leniência com uma sociedade que simplesmente não tem uma previsão de proteção dos seus administradores e que, em relação a isso, e vinculando só o órgão da administração, que pode ser aquele órgão que está envolvido na prática que envolve um ato lesivo à administração, como eu faço em relação a... Quando chega ao conhecimento do Ministério Público, esse ato de corrupção, essa lesão à administração, ele vai ficar parado? Vincula? Não. Então, para, digamos assim, já arredondar, me encaminhando para o final, e as reflexões são: as autoridades competentes estabelecidas na lei anticorrupção para a realização do acordo de leniência, no caso a CGU e as autoridades máximas de cada esfera da União e do Estado e do município, não satisfaz, não é suficiente e não é ideal do ponto de vista privado e do ponto de vista da administração. Existe nota técnica da Associação Nacional dos Procuradores da República manifestando repúdio e, inclusive, alertando que a ocorrência de acordo de leniência somente na esfera da Controladoria Geral da União, sem a participação do Tribunal de Contas, no caso da União ou dos estados e aqueles municípios que têm Tribunal de Contas sem a ciência deles, não os vincula. A declaração de idoneidade para tratar com a administração pública, para contratar, é também do Tribunal de Contas, falando aqui da União, e também dos Tribunais de Contas dos estados. Eles são os responsáveis por aferir o dano causado. Caso os acordos sejam feitos sem a participação do Tribunal de Contas, sem a participação do Ministério Público e conforme nossa proposta da sociedade civil com a ocorrência de homologação judicial, eles simplesmente podem significar um risco desnecessário, uma confissão e aí vem toda uma discussão penal de até onde seria legal ou constitucional a obrigação da confissão do ilícito para a realização do acordo e esse acordo simplesmente não acontecer. Mas, sem a participação e sem essa homologação, esses acordos simplesmente podem ser recusados, como foi recentemente o acordo de leniência da SBM Offshore. E aí, como faz? Depois do processo todo pronto,
assumiria esse risco? Somente, talvez, as empresas envolvidas na Lava Jato e que não veem outra alternativa e já estão diante da situação de eu não tenho mais nada a perder. As minhas multas sem parâmetro podem chegar até 60 milhões ou 20% do meu faturamento e aí eu preciso frisar que as colaborações premiadas foram todas no âmbito da Lava Jato. Então, não foram no âmbito obviamente, até porque se chama colaboração premiada, que não é essa previsão que existe aqui na lei anticorrupção. Então, mas está tendo acordo de leniência. Está tendo acordo de leniência daquelas da Lava Jato, que já existe o processo judicial. Tem outra questão que a gente pode falar futuramente, que é a responsabilização que o Maurício colocou, a responsabilização judicial das pessoas jurídicas, que pode ocorrer a dissolução compulsória das pessoas jurídicas no plano judicial por ato de corrupção. É uma previsão desproporcional que eu entendo, embora eu acho que você tem uma posição de que é regular, mas eu considero gravoso no sentido de que é desproporcional a previsão daquelas sociedades que cometem crime ambiental e que também são punidas, que lá tem uma previsão de suspensão temporária das atividades. Então, por que é uma escolha? A corrupção é pior, então você vai mais gravosamente na sociedade, não protege os administradores de propósito, escolhe órgãos para realizar os acordos que não são sozinhos capazes constitucionalmente legitimados, que eu digo, para tratar de todas as questões envolvidas, que são questões administrativas, civis e com reflexos penais. Então, o que esse Instituto está fazendo aqui? Por ora, eu entendo que foi uma tentativa, por conta, sim, das manifestações de junho de 2013, no clamor da sociedade, de uma necessidade de uma moralização, uma busca de punição e processo... Vou terminar, vocês estão... Debatendo aqui a questão da suspensão das atividades. E processamento administrativo dessas irregularidades e, por outro lado, uma necessidade de aperfeiçoamento dessas práticas para que as sociedades possam realizar, sim, os acordos de leniência e que esse instituto de investigação seja implementado de forma harmônica, conforme legislação da concorrência, legislação de improbidade administrativa, legislação de organização criminosa, sem a sobreposição que ocorre atualmente e com órgãos competentes para que eles sejam efetivamente realizados. Nós temos projeto de lei com assinatura de diversos professores, membros da sociedade civil, Associações Nacional da Procuradoria da República, Associação Nacional de Controle de Tribunal de Contas e Controle Externo, professores da UERJ, professores da USP. Com esse projeto de lei em andamento, eu esqueço o nome, então é 5.000 e alguma coisa, de 2016, resultado desse estudo, e o que eu coloco para vocês a gente deu um primeiro passo, mas com relação ao acordo de leniência, esse instrumento de investigação na lei anticorrupção, compreendo que o desafio é o aperfeiçoamento, porque da forma como está, ele é ineficaz. Todos os que aconteceram até agora, houve a participação e, portanto, não estão no modelo previsto na lei em relação à participação e ao protagonismo da CGU. Quando os estados e os municípios, eu falo isso para fechar, perceberem que eles podem utilizar o acordo de leniência como forma de achacar as sociedades empresárias, isso vai acontecer. Vai ser um instrumento vai causar um efeito inverso. Em vez de prevenir e evitar a corrupção, vai ser uma forma de aumentar a chantagem e aumentar a corrupção no plano dos mais de 5.500 municípios que a gente tem na Federação Brasileira. É isso, muito obrigada.